Amados irmãos, graças e paz da paz de Cristo. Nós estamos aqui para dar prosseguimento ao estudo da carta aos Efésios. Nós vamos ver hoje os capítulos 23 por diante. Uma vez que a semana passada nós vimos o capítulo 22. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção e oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar a sua palavra e aprendermos melhor a Bíblia. Senhor Deus, dá-nos orientação e sabedoria para que o que venha a ser falado aqui fique em nosso coração e a gente possa aproveitar como lição preciosa para a nossa vida e como orientação para as pessoas que estiverem ao nosso redor. Em nome de Jesus, Pai, pedimos agora que o Senhor tenha misericórdia do nosso Brasil, da nossa pátria. Livra-nos do coronavírus, Pai. Dá-nos vitória sobre este vírus tão agressivo e tão letal. Deus, enche de ti a cada dia, em nome por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo o texto de capítulo 5, de 22 a 33. Eu vou ler o texto completo, depois a gente vai começar a comentar a partir do versículo 23, porque o 22 nós já vimos. O capítulo 22 em diante diz: as mulheres serão submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Meus irmãos, nós vemos aqui que no versículo 23, o apóstolo diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A razão dada para a submissão da mulher é que o marido é o cabeça dela. Ela ocupa a mesma posição relativa a ela que Cristo ocupa em relação à igreja. Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A palavra salvador, nesse caso, pode significar alguém que preserva, como em 1 Timóteo 4:10. Portanto, o marido é o cabeça da mulher e ele deve protegê-la. Como cabeça, deve amar, conduzir e guiar. Como protetor, deve dar provisão e cuidar dela.
Todos sabemos que há grande aversão por esse ensinamento nos nossos dias. O povo acusa Paulo de ser um solteiro fanático, um machista que odiava as mulheres. Outros dizem que os seus ensinamentos refletem os costumes sociais de sua época e que não têm aplicação alguma nos nossos dias. Tais afirmações representam um ataque direto contra a inspiração das Escrituras. Estas não são meramente as palavras de Paulo, mas sim as palavras de Deus. Recusá-las é recusar o próprio Deus e abrir as portas para dificuldades e desastres. Lamentavelmente, nós temos a cada dia constatado a realidade desastrosas entre homens e mulheres, entre maridos e esposas, entre parceiros e parceiras. É preciso que haja o entendimento e aceitação da palavra de Deus para que nós possamos ser bastante felizes no nosso casamento, na nossa união conjugal. O versículo 24 nos diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. No versículo 24 nós encontramos uma realidade que nós iremos mostrar para os irmãos. Não há nada que possa exaltar tanto o papel da esposa como compará-lo ao papel da igreja, a noiva de Cristo. A submissão da igreja é o padrão que a esposa deve seguir. Ela deve ser submissa em tudo, isto é, em tudo que está de acordo com a vontade de Deus. Não se espera que a mulher obedeça ao seu marido, comprometendo a lealdade para com o Senhor Jesus. Porém, em todas as demais áreas comuns da vida, ela deve obedecer ao seu marido, mesmo se for um marido descrente, mesmo que não comungue da mesma fé, mesmo que não ande nos caminhos do Senhor, mesmo que seja uma pessoa que até desfaça do Evangelho, desfaça da palavra de Deus, desfaça da mensagem proclamada. Ela deve viver em comum acordo com o seu marido, né? Porém, em todas as demais áreas comuns da vida, ela deve obedecer ao seu marido, mesmo se ele for uma pessoa que não dê crédito à santa e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. O versículo 25 nos diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. No versículo 25, nós vemos o apóstolo Paulo, ele tomar uma nova direção. Ele vinha se referindo à esposa, à submissão da esposa, o marido como cabeça, né, do lar, como cabeça da esposa, para ela acatar o seu marido. Agora ele volta o seu olhar para o esposo. Ele diz para os maridos amarem suas esposas tanto quanto Cristo amou a sua igreja
e deu a vida por ela. Deus deu a vida pela igreja. Se houvesse apenas instruções para as mulheres e não orientações acerca de um padrão igualmente alto para os maridos, então esta abordagem seria desequilibrada e injusta. Porém, vejamos o lindo equilíbrio da verdade, né? O lindo equilíbrio da verdade nas Santas Escrituras e o padrão correspondente exigido dos maridos. O texto não diz que os maridos devem manter sua esposa em sujeição, porém recebem ordens para amar a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, não é? Como também Cristo amou tanto a igreja que deu a sua vida por ela, deu a sua vida pela igreja. Alguém disse com razão que a mulher que tem um marido que a ama do mesmo modo que Cristo amou a igreja, não tem dificuldade alguma em ser submissa a ele. Vejam esta afirmação e procurem se apropriar destas verdades. Maridos, apropriem-se dessas verdades que estão escritas aqui. A submissão não pela prepotência, nem pela imposição, mas pelo envolvimento amoroso do marido para com a sua esposa. Conta-se que havia um homem que receava desagradar a Deus por amar muito a sua mulher. Um servo de Deus lhe perguntou se ele conseguia amar a sua esposa mais do que Cristo amou a igreja. Ele replicou que não. O servo de Deus então disse: você vai desagradar a Deus somente quando amar a sua esposa mais do que Cristo amou a igreja, né? Então, o que o servo disse? O servo de Deus disse para aquele homem: você vai desagradar a Deus quando você amar a sua esposa mais do que Cristo amou a sua igreja. Irmãos, o amor de Cristo pela igreja é um amor sacrificial. É o amor no qual ele se dá para a sua igreja e pela sua igreja. Amor sacrificial. O amor de Cristo por sua igreja é apresentado aqui em 3 atos majestosos que se entendem do passado até o presente e do presente até o futuro. No passado, Cristo manifestou a sua igreja entregando-se a si mesmo por ela. Então, no passado, Jesus Cristo demonstrou este amor para com a sua igreja. Este ato é uma referência à sua morte sacrificial na cruz. Ali ele pagou o preço maior a fim de comprar uma noiva para si. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, do mesmo modo a igreja foi criada a partir do lado ferido do Salvador. Veja o exemplo, né, de dedicação e de amor do Senhor para com a sua igreja. Veja realmente esta realidade. E no versículo 26 nós encontramos: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O versículo 26 nos mostra que no presente
O seu amor pela igreja é demonstrado em sua obra de santificação. No presente, o seu amor pela igreja é demonstrado em sua obra de santificação, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Em termos simples, isso significa que a vida dos crentes é purificada à medida que eles ouvem as palavras de Cristo e obedecem. Santificar quer dizer separar. Quanto à sua posição, a igreja já é santificada. Na prática, ela é separada dia após dia. Está passando por um processo de preparação moral e espiritual semelhante ao ano de preparação pelo qual Esther passou antes de ser apresentada ao rei Assuero. Nós encontramos essa realidade em Esther, capítulo 2, versículos de 12 a 16. Esther levou um período de tempo se preparando, se purificando para ser apresentada ao rei Assuero. Assim é o processo que está acontecendo com a igreja. A igreja está cada dia se preparando, se purificando para ser entregue ao noivo. O noivo está à espera da sua noiva, a sua santa e gloriosa igreja. O processo de santificação acontece por meio da lavagem de água pela palavra. Jesus falou aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. E ele ligou a santificação à palavra em sua oração sacerdotal. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Assim como o sangue de Cristo nos purifica de uma vez por todas da culpa e da penalidade do pecado, da mesma forma a palavra de Deus nos purifica continuamente da corrupção e da poluição do pecado. Se essa passagem nos ensina que a igreja está sendo lavada no presente, não com água literal, mas com o agente de limpeza que é a palavra de Deus. Realmente, este agente de limpeza traz uma purificação total e completa para a igreja de Jesus. A palavra de Deus nos purifica e nos regenera. O versículo 27 nos diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus queridos irmãos, o versículo 27 fala da importância que nós temos para o Senhor Jesus, e ele vai o quê? Vai nos receber, porque ele quer nos ver com as nossas vestes branqueadas. As nossas vestes têm que estar limpas. E aqui nós encontramos no passado o amor de Cristo se manifestou na nossa redenção. No presente é visto na nossa santificação. No futuro será exibido na nossa glorificação. Ele mesmo vai apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então ela atingirá o clímax da beleza e da perfeição espiritual. A.T. Pierson exclama com razão: pense somente nisso. Quando finalmente os olhos
oniscientes nos prescrutarem sua pureza imaculada, não poderá encontrar nada que represente uma mancha ou espinha na face humana. Como isso é incrível, né? Como isso é incrível. Como nós temos que estar a cada dia sendo purificados, sendo renovados, sendo preparados para a nossa glorificação com Cristo. E Pearson nos diz esta verdade, né? Os olhos oniscientes, eles vão nos prescrutar, eles estão nos prescrutando para, diante da sua pureza imaculada, não encontrar nada que represente uma mancha ou nem mesmo uma espinha. F.W. Grant concorda. F.W. Grant nos diz: naquele dia não haverá sinal algum de velhice na Igreja de Cristo, nenhum defeito. Ele não admitirá nada que não lembre a flor de uma juventude eterna e a novidade de uma afeição que nunca se cansa nem se corrompe. A igreja, então, será santa e sem culpa. Sabendo o que sabemos da história da igreja, poderíamos estranhar esse ensino se não soubéssemos como Deus triunfa sobre o pecado e a maldade. É por isso que cada dia a igreja vai sendo purificada, porque nós sabemos do triunfo de Deus, o triunfo de Jesus sobre o pecado, o lavar do Espírito Santo, pela palavra, esta palavra que nós movimentamos ela, nós movemos ela, e aí ela vai nos limpando, nos purificando para o grande encontro com o Senhor. O Senhor se entregou por nós na cruz do Calvário. O Senhor mostra o seu amor purificando a sua igreja no nosso dia a dia. E o Senhor está nos preparando para o momento da glorificação, quando então nos encontraremos com Ele. Que Deus, pois, nos abençoe. Que Deus abençoe os irmãos e que possamos ser esta igreja que está a cada dia se preparando para ser a noiva imaculada de Jesus. Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos, agradecendo assim a Deus esta oportunidade de estudarmos a sua palavra nesta noite. Vamos orar. Senhor Deus amado, Pai querido, Deus de amor, ó Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. O Senhor Deus nos deu a bênção da salvação. Por esta razão, Pai, nós estamos aqui aprendendo do Senhor, indo buscar as minúcias do seu ensinamento na sua palavra. Ó Deus, que nós tenhamos sempre esse desejo de querermos aprender mais e mais, descobrirmos mais e mais do que o Senhor tem para nos dar, do que o Senhor tem para nos esclarecer. Abençoa todo o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja. Ó Jesus, dá-nos a vitória sobre esta luta que estamos enfrentando, esta Covid-19. Dá-nos a vitória sobre ela, Jesus. Livra-nos do coronavírus. Livra o teu povo
livra a tua igreja. Deus, dá no livramento. Ó Deus, que nós possamos chegar ao outro lado de posse de vitória. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus, Pai, agora e para todo sempre. Amém. Queridos e amados irmãos, não esqueçam que domingo, às 18 horas, nós estamos começando aqui o culto de louvor, adoração e exaltação ao Senhor nosso Deus. Portanto, até o próximo domingo, quando estaremos juntos.